Tudo bem a todos? Hoje darei continuidade aqui no meu canal sobre o que eu mencionei a respeito da jornada 6x1. Eu tinha feito menção à jornada 6x1 no meu vídeo anterior, na qual eu falo sobre a obra do sociólogo do trabalho Domenico Di Masi. Domenico Di Masi, ele traz um panorama acurado, né? Ele é um especialista sobre as relações de trabalho. E por que a importância de eu falar sobre Domenico Di Masi a respeito da jornada 6x1? Jornada essa que é tema da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, da deputada Erika Hilton. Erika Hilton que pegou essa crescente, essa vertente de discussão, indignação, justamente de um vídeo do YouTube. E essa discussão sobre a redução da jornada de trabalho não vem de agora. E na verdade a própria Constituição Federal já plantou sementes em que a própria jornada de trabalho, que outrora seria de 48 horas de trabalho e já na Constituição Federal foi delimitada em 44 horas de trabalho, com a possibilidade de redução em 40 horas de trabalho, e através de PECs antigas, eu vou fazer um vídeo só sobre PECs antigas, que traz esses elementos em que se discute tanto a jornada de 40, porque aqui o tema da Erika Hilton é jornada, limitando a jornada semanal de 36 horas, e não é nem de 40, 36 horas, que daria ali, depende do cronograma de trabalho das empresas. Tem empresas que trabalham 8 horas por dia e ali vai compensar no quarto dia. Então, seriam ali 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Então, dependendo da carga horária, adaptações, compensações de horário de trabalho, o funcionário de fato poderia folgar na sexta-feira. Se a gente distribuir as 36 horas sendo 8 horas diária, o funcionário teria que trabalhar na sexta-feira por 4 horas. Então, assim, é claro, a PEC ainda não foi aprovada. Ela tem que passar pelas comissões, todo um trâmite legislativo. Por que eu falo, senhores? Alterar a Constituição Federal é um dos trabalhos legislativos mais extensos que tem. E até a exigência prevista na Constituição Federal para que se altere a própria Constituição Federal demanda um trabalho legislativo maior, maiores votos para sua aprovação. Então, como eu fiz menção, as PECs elas já vêm numa crescente desde 88, já tem essa possibilidade. Então não é um tema novo o que ela aborda na sua PEC. Na verdade, pega um IP de um vídeo, mas na verdade é uma forma de se alterar a Constituição que está prometida e ainda não aconteceu. Ainda porque tem uma PEC em andamento, a 221 de 2019, que prevê essa alteração em 10 anos, o que ainda não ocorreu, está ainda passando pelas comissões e não foi aprovada. Mas é certo que essa alteração da jornada de trabalho já deveria ter acontecido há muito tempo. Quando a gente pega as redes sociais, a gente pode ali ver outros conteúdos, enfim, reportagens, a gente sente o mesmo e eterno pânico moral que vem desde a época do Império. Eu peço aqui uma licencinha para citar só a obra de Laurentino Gomes sobre escravidão, tem 3 volumes. O terceiro volume ele traz uma passagem interessante, que eu farei a leitura aqui, sobre esse sentimento de mantença estática, a mantença do status quo. Não pode alterar, não se pode conceder direito aos trabalhadores. Os trabalhadores eles não podem ter a concessão de direito algum, porque isso vai mexer na economia, vai mexer no país em si. E essa alteração não seria nem de longe sadia. Então vamos aqui um pedacinho à leitura. Na página 364 da obra, Laurentino Gomes cita: um deles, o engenheiro André Rebouças, sustentava que, após a abolição, quem deveria receber indenização não eram os proprietários, mas os escravos, em razão do trabalho forçado e dos abusos a que foram submetidos ao longo da vida. Aqui, senhores, é só uma pequena passagem dessa obra
que ilustra esse sentimento de que não deve ter alteração e sequer concessão à força de trabalho. Portanto, os proprietários tinham esse sentimento que conceder direitos, e a gente está falando da escravidão, a gente não está falando nem do que hoje se rotulou como o CLT, a gente está falando de escravos. Lá atrás, os senhores de engenho tinham pânico com a abolição da escravatura e tinha esse movimento de que eles deveriam ser indenizados pelo fato de não existir mais a escravidão, os escravos. E ali o André Rebouças, um dos maiores abolicionistas da época, lutou e falou, olha, quem na verdade tem direito a receber uma indenização são os escravos e não os senhores de terra, os senhores de engenho, aqueles que detinham os meios de produção. Então, voltando um pouco mais aqui para a nossa realidade atual, a gente pega que depois que Getúlio Vargas, que foi na verdade designado ali, ele é conhecido como o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres, o pai da CLT, na verdade instigou que se criasse ali depois, com a promulgação da CLT, claro, outros direitos trabalhistas. Em 1962 também teve o famoso pânico moral em que, quando da criação do 13º salário, também haveria a bancarrota, a quebra, a falência das empresas e talvez de todo o sistema monetário nacional. E de fato nada disso aconteceu. É interessante perceber assim que esse discurso conservador de que deve haver mais análise de dados, deve haver a busca por maiores informações, devemos agir com cautela na aprovação dessa PEC, a jornada 6x1 sendo extinguida, o Brasil terá novos problemas econômicos. Tudo isso vem de um discurso daqueles que não querem a modernização, porque, como eu citei, a referida PEC 221 de 2019, ela já no seu bojo traz estudos de que em diversos países europeus a redução da jornada de trabalho não impactou a economia. E tem estudos que dizem que alterações legislativas na jornada de trabalho ou mesmo nos direitos dos trabalhadores não geram impacto direto na economia. Não sou eu quem diz são economistas, são estudos sérios. Mas para além desses estudos, para além desses dados, sabemos que essa resistência contra a mudança no status quo, na mudança da jornada, é vista por aqueles que querem se manter numa posição mais conservadora, trazer uma visão de que tudo seria muito mais prejudicial e que na verdade não é. Como eu fiz menção, países europeus já trabalham nessa vertente de que a redução da jornada de trabalho não é prejudicial ao trabalhador. Na verdade, a redução da jornada de trabalho é benéfica tanto aos trabalhadores. E como eu fiz menção à obra de Domenico de Masi, é tão benéfica que a redução da jornada de trabalho ela abre novos postos de trabalho. Em seu livro, O Ócio Criativo, como eu fiz menção, ela dá oportunidade em que outras pessoas também possam participar do mercado de trabalho. E não é só isso. A redução da jornada de trabalho traz os elementos próprios que Domenico de Masi analisa, como a oportunidade de lazer dentro da jornada de trabalho, estruturas, estudos e formas para que isso aconteça, a possibilidade de jogos sadios e a possibilidade do seu momento contemplativo lazer, a referida pausa. Então, nessa mencionada PEC 221 de 2019, o fundamento dela é que na Europa já acontece, mas você pode falar assim, pô, Glauco, a gente não está na Europa, a gente está no Brasil, aqui é o Brasil, é a realidade brasileira. Tudo bem, mas a alteração legislativa ela acontece quase que amparada, apoiada no quê, senhores? Numa luta de classe. Então, se não houver uma verdadeira luta legislativa, não vai acontecer. E eu trago até uma outra menção rapidinha sobre a obra de Amaury Mascaro Nascimento, Curso do Direito do Trabalho, tá aqui, em que ele, em determinado momento da obra, página 40, ele vai falar e mencionar de uma entrevista da época da Revolução Industrial, em que o pai
né? O repórter entrevista o pai e ali também quer saber da realidade laboral das filhas. E eu vou à leitura só de um pedacinho para a gente se situar o que é essa luta de classes e por que é importante essa alteração legislativa. Vamos à leitura. Foi instaurada uma comissão para apurar fatos dessa natureza, conforme o relato de Claude Fowling, cujas perguntas e respostas feitas ao pai de duas menores transcritas em sua obra são as seguintes. Primeiro, pergunta: a que horas vão as menores à fábrica? Resposta: durante 6 semanas foram às 3 horas da manhã e voltaram às 10 horas da noite. Segunda pergunta: quais os intervalos concedidos durante as 19 horas para descansar ou comer? Resposta: 15 minutos para o desjejum, meia hora para o almoço e 15 minutos para beber. Então veja, senhores, que aqui esse pedacinho é só para ilustrar essa luta de classes. Por que os conservadores falam: o Estado não deve intervir na economia, a economia deve se regular por si, é a mão invisível de Adam Smith? Senhores, se o Estado aqui, principalmente no Brasil, não intervisse, a gente tinha escravidão até hoje. Então não adianta vir com esse discurso retrógrado de que não deve ocorrer a mencionada alteração legislativa, porque se o Estado não intervém, não traz uma regulação precisa, de forma que flexibilize, e quando a gente pensa em flexibilização das leis do trabalho, a gente também tem que pensar que dentro do Congresso Nacional houve já vários momentos de flexibilização da lei do trabalho. A terceirização, assim, um exemplo bem banal, é uma delas. Por que quando a gente pensa que algo que seja em prol ao trabalhador deve ser discutido exaustivamente, analisado exaustivamente, cedido em partes, né, com muita cautela? Não, a alteração legislativa deve ocorrer. A proposta da deputada Erika Hilton, nesse momento, é mais do que fundamental, justamente porque, como eu trabalho a informação vinda do meu vídeo anterior, o Domênico de Masi, ele fala que é fundamental a redução da jornada, justamente porque o trabalhador ele cria rotinas e sub-rotinas, e mais sub-rotinas, e vai desenvolvendo métodos para suprir esse horário que o funcionário tem que cumprir. Então, lá naquela obra, ele fala que é mais importante trabalhar no resultado, trabalhar questões em que possa desenvolver a criatividade do colaborador e não justamente e somente, e como a gente sabe na nossa realidade brasileira, o trabalhador, no mais das vezes, ele vai cumprir horário, ele não faz serviços qualificados em si. É mais importante estudar a qualificação do trabalho, a qualificação do emprego. Mas o discurso retrógrado vem e fala: não pode ter essa alteração porque o Brasil vai quebrar. Senhores, é possível sim, não que impeça o trabalhador de, trabalhar os 4 dias e ficar 3 em casa. O empresário, o patrão, ele pode pagar, ele pode querer que o funcionário trabalhe ali mais 1, 2 dias. E até a própria Erika Hilton falou: olha, se a gente conseguisse trabalhar e chegar na jornada 5x2 já é uma vitória, ok. Mas o trabalhador, ele pode também trabalhar um pouco mais, recebendo o que, senhores? As horas extras. É o que acontece, isso é muito comum. Então, é necessário, claro, avançar essa proposta legislativa, de forma que, se ele de fato quer trabalhar e for trabalhar, que ele seja remunerado por isso. Ele seja remunerado pela hora extraordinária. Assim como aconteceu quando da alteração legislativa das empregadas domésticas, que passaram a receber horas extras. Então, senhores, eu continuarei falando da jornada 6x1, focando ali principalmente nas PECs. Pois, como eu fiz menção, essa PEC não é a primeira, mas é a que ganhou mais relevo nacional. Agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos neste próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá!